Pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula de anatomia vai ser sobre o sistema nervoso periférico. Bom, pessoal, inicialmente vocês precisam saber que o sistema nervoso periférico é formado principalmente por nervos. O sistema nervoso central, vocês aprenderam na aula passada que ele envolve o encéfalo e a medula espinal. E tudo que sai do sistema nervoso central por meio dos nervos é o sistema nervoso periférico. Ele é responsável por levar e trazer informações para o sistema nervoso central, tá? E aí esses nervos, eles são envolvidos, né? Cada neurônio é envolvido pelo endoneuro, um conjunto de neurônios, né, de axônios, é envolvido pelo perineuro, através de fascículos, né, ou feixes, e todo nervo é envolvido pelo epineuro. Aqui nós temos o exemplo, né, do endoneuro envolvendo cada fibra, o perineuro envolvendo todo um feixe aqui, e o epineuro envolvendo o nervo como um todo, né? Então, basicamente, os nervos eles acabam se dividindo em dois grupos, que são os nervos espinais e os nervos cranianos. No caso dos nervos cranianos, nós temos 12 pares, e nos nervos espinais, nós temos 31 pares. Agora nós vamos falar dos nervos espinais, tá? Como eu já mencionei, são 31 pares de nervos espinais, sendo 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um nervo coxígeo, tá joia? Esse nervo espinal, então, ele chega na medula espinal através de raízes. Então, ele vai ter essa raiz posterior aqui e essa raiz anterior, que a comunicação entre a raiz posterior e anterior com a medula é através de radículas, tá? Ou filamentos radiculares também, que aí vai ter a comunicação com a medula. Lembrando que essa raiz posterior aqui, ela é sensitiva, então as informações periféricas, né, da pele, por exemplo, vão chegar por essa raiz para ir na medula e ser processada e voltar de forma efetora. Então a raiz motora ela é anterior, tá joia? O nosso sistema nervoso periférico, então, falando ainda dos nervos espinais, eles vão apresentar plexos. O que seriam esses plexos? São as raízes que saem, né? As raízes vão saindo ali da medula espinal e em alguns momentos elas se comunicam entre si, formando os plexos. São 5 plexos principais, tá? Nós temos o plexo cervical, tá? Que vai sair na região cervical. Nós temos o plexo braquial, que vai inervar ali os membros superiores. Nós temos o plexo lombar, o plexo sacral e tem um quinto plexo, assim, que ele é muito pouco falado, porque ele é bem pequenininho, que é o plexo coxígeo. Então nós vamos abordar aqui principalmente esses 4, que é o cervical, o braquial, o lombar e o plexo sacral. Lembrando que os nervos torácicos, eles não formam plexos, tá? Então, nessa região aqui nós não temos plexos. Aqui a gente tem uma outra visualização, né, de plexo cervical, plexo braquial, plexo lombar, o plexo sacral e bem pequenininho aqui, que quase não dá para ver, o plexo coxígeo. Joia? Em relação ao plexo cervical, ele vai ser formado por ramos anteriores de C1 a C5. Então nós temos de C1 a C5 aqui, saindo da medula espinal, e ele vai inervar, né, principalmente os músculos da cabeça, do pescoço e da parte superior dos ombros e do tórax. Um nervo muito famoso, né, um nervo muito expressivo nessa região é o nervo frênico. E esse nervo frênico ele é muito importante porque ele vai descer aqui e vai inervar quem? Ó, ele vai descer do plexo cervical e vai inervar esse músculo muito importante para a nossa respiração, que é o diafragma. Então, se tiver alguma lesão nesse nervo frênico, a gente não consegue contrair o diafragma e, consequentemente, não vai conseguir se manter vivo por conta da questão da respiração. Tá? O outro plexo é o plexo braquial, né? Como eu já falei para vocês, ele está aqui, ó. Ele vai sair de C5 a T1, tá? E uma questão interessante desse plexo é que nós temos os ramos anteriores, né? Desse plexo. Então, inicialmente, nós temos esses ramos, que esses ramos começam a formar troncos,
que são o tronco superior, o médio e o inferior. Depois, esses troncos eles vão apresentar divisões, que eles vão se juntando também. A gente vai ter a divisão anterior, né? São duas, na verdade. A divisão anterior aqui e a divisão posterior. Depois das divisões, eles formam os fascículos, que seria o fascículo lateral, o posterior e o medial. E só depois dos fascículos que eles vão dar origem ali aos nervos mais importantes desse plexo, que são o nervo músculo cutâneo, o axilar, o radial, o mediano e o ulnar, tá? Agora detalhando um pouquinho sobre o plexo braquial e os nervos que eu falei mais expressivos desse plexo, né? Então nós temos o primeiro aqui que seria o nervo axilar, que vai inervar o músculo deltoide e o redondo menor. Ele está bem aqui, ó, superiormente, ó, indo em direção aos músculos. Depois nós temos esse outro nervo bem grande descendo aqui, que é o nervo radial, que ele vai inervar os músculos posteriores de braço e antebraço. Então, como exemplo aqui, um músculo bem grande e famoso de posterior de braço seria o tríceps braquial, né? Aí nós temos também o nervo músculo cutâneo, que é esse aqui, ó. E esse nervo músculo cutâneo ele é importante porque ele vai inervar os músculos flexores de braço, tá? Um exemplo aqui é o bíceps braquial, né, que é bem famoso. Aí nós temos esse outro nervo aqui, ó, que ele fica na região mediana do braço e antebraço. E ele vai chamar nervo mediano, tá? Ele vai inervar os músculos anteriores de antebraço e alguns da mão, tá? Ele vai descer aqui, pega antebraço e mão. E nós temos esse outro aqui, ó, que vai descendo aqui, é mais evidente nessa região, que é o ulnar, tá? O ulnar ele vai estar voltado mais para a una, tá? E ele vai inervar os músculos anteromediais de antebraço também e alguns da mão, tá? Então esses aí são os 5 nervos mais importantes. Lembrando, pessoal, que os nervos espinais, sempre, todos os nervos, os 31 pares de nervos espinais, eles são nervos mistos. E aí, o que significa isso? Que eles são tanto motores quanto sensitivos. Então, eles vão levar o impulso para contrair um músculo, por exemplo, mas eles vão trazer uma informação para fazer o quê? Para mostrar que está tendo uma dor, uma queimação, um calor, um frio. Então, eles são todos nervos mistos, tá ok? Bom, falando dessa questão mista, né, eu tinha falado para vocês os exemplos ali dos motores, da questão motora. Como exemplo de inervação cutânea, né, nós temos aqui, eu coloquei o nervo mediano e o nervo ulnar. No caso do mediano, olha onde ele vai pegar, no caso da mão aqui, a sensação, né, de dor, de calor, de tudo que a gente sente aqui. Então ele está inervando essa região da palma da mão e aqui da posterior de mão também, onde que ele vai estar inervando. Já o ulnar, ele pega toda essa parte inferior aqui, ó, do dedo mínimo, né? Ele vai estar toda nessa parte inferior do dedo mínimo. Então, por isso que quando a gente, por exemplo, bate o cotovelo e pega nervo ulnar, a gente vai formigar só um pedaço da mão, não é a mão inteira, porque a mão ela é inervada por 2 nervos principais. Então, tem a divisão, né, de onde está sendo afetado para onde vai ter a sensibilidade, tá joia? No plexo lombar, né, nós vamos ter então ramos anteriores, né, de L1 a L4. E nessa região mais superior aqui, região lombar, né, nós temos o que? A inervação motora dos músculos psoas maior e do músculo quadrado lombar, ou quadrado do lombo, né? E vai inervar quem? A parede anterolateral do abdômen, a parte genital externa, né? E a parte dos músculos dos membros inferiores. Então nós temos essa inervação motora e sensitiva, como eu mostrei para vocês. Então aqui a gente tem de L1 até tá pegando um pouquinho de L5 aqui, mas o principal é de L1 a L4, tá? E o principal nervo mais robusto desse plexo é o nervo femoral, tá? O nervo femoral, ele está nessa imagem aqui descendo, ó. Ele é o maior nervo que vai se originar no plexo lombar. O plexo lombar também, né, como eu já mencionei para vocês, ele desce aqui, né, vai atuar na região de coxa, né, inervando os flexores de coxa e extensor de perna, tá joia? Também ele é responsável pela inervação da pele da região anteromedial de coxa, tá? Então essa parte aqui anteromedial e
da perna e do pé. Então ele vem descendo aqui, ó, para inervar toda essa parte que vai ser responsável pelo plexo lombar. Em relação ao plexo sacral, nós vamos ter ramos então de L4 até S4, tá? Eles são situados aqui anteriormente ao sacro, tá joia? E vai inervar as nádegas, períneo e membros inferiores. O nervo mais expressivo desse plexo, o maior deles, é esse nervo aqui, chamado de isquiático ou ciático, tá? Então ele vai descer aqui, ó, e vai inervar a perna como um todo, né, o membro inferior como um todo, principalmente a parte da perna. E esse nervo ciático, ele vai ser formado por dois nervos principais, que é o nervo tibial e o nervo fibular. E aí a divisão desses nervos tibial e fibular vai acontecer aproximadamente na região do joelho, aqui nessa parte, região poplítea, né, que é como é esse nome anatômico. Então aqui a gente vai ter o tibial e o fibular, que são a divisão do nervo ciático, que é o maior nervo do plexo sacral. Em relação aos 12 pares de nervos cranianos, como eu falei para vocês, nem todos esses nervos cranianos são mistos. A gente vai ter alguns que são basicamente sensitivos, outros são motores e alguns que são mistos, tá? Então, de uma ordem numérica, né, nós vamos ter o olfatório, o óptico, oculomotor, troclear, trigêmeo, abducente, facial, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, vago, acessório e hipoglosso. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada um deles, tá? Então o primeiro deles é o olfatório, né? Tem relação com o quê? Com o nosso olfato. E ele é um nervo unicamente sensitivo, tá? Então ele vai estar na parte superior, né, do nariz. Então ele vai estar em cima da lâmina cribriforme, tá? Do osso etimoide. E aí a gente vai ter aqui, ó, o bulbo olfatório, que vai capturar, né, as sensações de odor. Esse sinal vai passar pelo trato olfatório e vai finalizar no lobo temporal, que é aqui onde nós vamos processar essa questão do olfato, tá joia? O segundo nervo é o nervo óptico, que ele é também só sensitivo, ele tem relação com a visão. Então como que funciona? A gente vai receber informação aqui no olho, né? A informação vai chegar na retina, a retina vai capturar essa informação, vai mandar para o nervo óptico, que vai passar pelo quiasma óptico. Aqui as informações cruzam, né? Do lado direito vai para o esquerdo, e depois a gente vai ter o quê? Os tratos ópticos, que vai chegar nos núcleos geniculares laterais do tálamo, e daí sim vai para o lobo occipital para processar a nossa visão, né? O que a gente viu. O terceiro é o nervo oculomotor. Ele é basicamente motor. Ele vai ter origem no mesencéfalo, tá? E divide-se em ramo superior e inferior. Então nós temos ele aqui, ó, vindo, e ele vai ter um ramo superior e um ramo inferior aqui. As fibras somáticas dele, né, que é de contração voluntária, vão inervar os músculos levantador da pálpebra superior, que é esse aqui, ó, tá? O músculo reto superior também ele vai inervar, o músculo medial, que é esse aqui, e o músculo reto inferior. Então, reto inferior, medial e superior, e o músculo levantador da pálpebra superior. Ele também vai inervar o músculo oblíquo, que é esse aqui, ó, inferior, tá joia? E ele vai ter algumas fibras viscerais, que é a contração involuntária, que vai inervar o músculo ciliar e esfíncter da pupila. Então a pupila a gente não consegue expandir ela ou não, contrair a pupila ou não. Isso aí é involuntário, tá joia? Agora o nervo troclear, que é o quarto par, né? Ele também é unicamente motor e a origem dele também é no mesencéfalo. Ele é o menor dos 12 pares, ele é bem pequenininho, ele está aqui, ó. Tá vendo? Ele está aqui, ele é bem pequenininho. E ele vai emitir fibras somáticas que vai inervar o músculo oblíquo superior, que é esse aqui, ó, tá? Então ele vai ter a função de atuar no oblíquo superior. Já o nervo, o quinto par, né, que é o nervo trigêmeo, já é um nervo grande, robusto. Ele é misto, ele é tanto sensitivo quanto motor.
A origem dele vai ser na ponte e ele é o maior de todos os nervos cranianos. Ele vai apresentar 3 divisões principais aqui. Por isso que ele chama trigêmeo, né? O ramo oftálmico, o ramo maxilar e o ramo mandibular, tá? No ramo oftálmico, que é esse superior aqui, ele é sensitivo, vai inervar pálpebra, córnea, glândulas lacrimais. O ramo maxilar, que é esse aqui, ó, ele também é sensitivo, né? E vai inervar mucosa do nariz, dentes superiores e lábio superior. E o ramo mandibular, ele é sensitivo e também ele é motor. Na parte sensitiva dele, ele vai inervar os 2/3 superiores da língua, que tem relação com a gustação. E na parte motora, ele vai inervar os músculos da mastigação. Quando ele descer aqui, ó, ele vai inervar esses músculos da mastigação, que seria o masseter, o temporal e o pterigóide medial e lateral, né, que vocês já aprenderam na aula de músculos. Em relação ao nervo abducente, ele vai atuar também no olho. Ele também é motor, a origem dele é na ponte e as fibras somáticas vão inervar, né, os músculos dos olhos. No caso aqui, eu falei músculos, né, porque são pares, mas vai fazer o quê? A abdução dos olhos pela inervação do músculo reto lateral, que é esse músculo aqui, ó, reto lateral. Então ele está saindo aqui, inervando esse músculo aqui, que ele foi cortado, né? Mas é esse músculo aqui reto lateral. Tá? Então todos esses movimentos dos olhos, vocês podem ver que eles são bem precisos. E essa precisão dos músculos dos olhos é porque tem muitos nervos que dão conta de poucos músculos. Então, a gente tem uma capacidade muito grande e uma habilidade para contrair os músculos dos olhos, tá bom? Agora, o sétimo é o nervo facial. O nervo facial, ele é um nervo misto também. Então, ele é tanto sensitivo quanto motor. Na questão sensitiva, ele vai projetar a partir de 2/3 anteriores da língua. Então, ele está aqui, ó. 2/3 anteriores da língua, tá? Então vai sair da língua, o nervo vai para a ponte, tálamo e áreas gustativas do córtex. Na questão motora, ele vai inervar as fibras dos músculos da expressão facial, que vocês aprenderam na aula de músculo também, né? Então os músculos da mímica, né? Quem vai inervar são os músculos, um nervo facial, tá joia? E também fibras viscerais, ele vai apresentar, que são fibras que vão inervar as glândulas lacrimais, salivares e da mucosa da cavidade nasal. Já o nervo vestíbulo coclear, ele é apenas sensitivo, tá? E ele vai ter um ramo vestibular e um ramo coclear. O ramo vestibular tem relação com o equilíbrio e o ramo coclear tem relação com a audição. Então aqui a gente consegue ver, ó, a parte vestibular, tá? E a parte coclear, aqui, ó, cóclea, tá? E aqui a parte do vestíbulo, ó, 2 nervos saindo, ó, um de cada um e se juntando aqui, formando o nervo vestíbulo coclear, tá? Eles vão terminar na ponte e no cerebelo, no caso do vestibular, e no coclear vai terminar no bulbo e no tálamo, tá joia? O nono, nós temos o glossofaríngeo, né? Glosso é de língua, faríngeo da faringe, né? Então, o glossofaríngeo também ele é misto. Ele vai ter a porção sensitiva, que vai inervar o terço posterior da língua. Então, aqui a gente vai ter a parte posterior da língua, ó, que ele está chegando. Então, eu coloquei aqui uma imagem para vocês acompanharem, né? Então, a parte posterior da língua tem relação com a deglutição, com quimiorreceptores, barorreceptores, no caso de pressão arterial, e vai terminar no bulbo. Bom, aqui, ó, vocês estão vendo? Tem receptores aqui na artéria. E aí, na artéria vai estar o quê? A concentração vai passar ali, né, a concentração de oxigênio, a pressão arterial. Então, ele vai conseguir capturar essas informações, tá? E dessas informações a gente vai conseguir saber como está a concentração de oxigênio no sangue, a pressão arterial, por conta desse nervo glossofaríngeo. Na questão motora dele, nós vamos ter o quê? A origem dele no bulbo e ele vai inervar através de fibras somáticas, né? O músculo estilofaríngeo, que tem relação com a deglutição, tá? Que são esses músculos aqui, ó, posteriores à faringe, e fibras viscerais parasimpáticas, né? Ou o sistema nervoso parasimpático, vai inervar glândulas salivares da parótida.
Então ele vai fazer com que a parótida atue, tá aqui, ó, tá? Ele vai chegar nela também. Já o nervo vago, pessoal, é um nervo muito, ele chama vago porque a amplitude de atuação dele é muito grande no nosso corpo. Então isso dá o nome dele de vago. Ele é misto e na porção sensitiva dele, ele vai inervar língua, pescoço, glândulas da cavidade torácica e abdominal. Ele vai entrar, né, porque ele vai sair da cavidade craniana pelo forame jugular. E ele termina no bulbo, tá bom? Olha ele aqui, ó, saindo esse azul. Ele sai e espalha, né, por todo o tronco. Então, basicamente, acima do umbigo, toda a inervação que a gente tem sensitiva, de vísceras, essa inervação interna visceral, vai acontecer basicamente pelo nervo vago. Então ele sai e inerva até acima do umbigo. Abaixo do umbigo a gente vai ter outros nervos, né, que são nervos sacrais que vão sair por ali também para fazer essa inervação da parte inferior do umbigo. Então, numa questão assim que eu não vou entrar nessa aula hoje, não é o tema dessa aula, mas a parte parasimpática do sistema nervoso, né, ele é crânio-caudal, que uma parte vai sair do nervo vago e outra parte vai sair do sacro, tá? E a parte simpática, ela vai sair dos gânglios simpáticos. Então, crânio-caudal parasimpático, cabeça e sacro, tá? E tóraco-lombar, o simpático, tá joia? Mas não é assunto para essa aula de hoje. Então vamos lá, a questão motora dele ela é parasimpática, como eu falei para vocês, né? A gente não controla, porque ele faz parte do sistema nervoso autônomo. Mas a origem vai ser no bulbo, ele vai passar pelo forame jugular para sair da cavidade craniana. Ele vai inervar as fibras somáticas, que vai inervar os pulmões, coração e as demais vísceras. E as fibras viscerais vai inervar quem? Os músculos lisos e as glândulas digestórias, tá bom? O nervo acessório, ele é um nervo motor com origem no bulbo também. Ele vai inervar o músculo esternocleidomastoide e o músculo trapézio, tá? Ele vai coordenar então os movimentos da cabeça. Aqui, ó, ele descendo, tá? Inervando aqui o trapézio, o acessório, e aqui a gente tem uma outra imagem, né, com maior aumento dele inervando aqui o esternocleidomastoide e o trapézio, tá bom? E consequentemente, como ele inerva esses músculos aqui grandes e robustos que vão para a região do pescoço, ele acaba influenciando nesses movimentos da cabeça, né? O 12º e último par de nervo craniano é esse nervo, o hipoglosso, né, que ele é motor, com origem no bulbo também. Ele vai inervar os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. Olha ele descendo aqui, ó, inervando a língua. Então, os movimentos que a gente faz com a língua, vai para um lado, vai para o outro, sobe a língua, todos os movimentos da língua é por conta do hipoglosso, tá? E, consequentemente, ele vai ter relação com a fala e com a deglutição, porque a gente vai conseguir manusear a língua por conta desse nervo aqui. Tá joia? Bom, então era isso a nossa aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.